Boa noite, pessoal. Meu nome é professor Tarcísio Alves e nós vamos ministrar a aula de princípios constitucionais no direito penal, ok? Voltados especificamente para a prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Princípios constitucionais de direito penal, você tem sempre que pensar o seguinte: o princípio ele serve para quê? Para orientar o direito como um todo. Ou seja, os princípios eles servem como instrumento orientador para o legislador criar o direito penal através das suas leis, ok? Vamos lá. Quando nós falamos de princípios constitucionais, nós dizemos o seguinte, que a orientação para o resto do direito aqui no nosso país tem que se originar da Constituição. A Constituição é o norte para que se crie todo o restante do ordenamento jurídico nacional, ok? Vamos lá, o primeiro princípio é o princípio da legalidade ou da reserva legal. Ele é um instrumento que dá guarida para nós brasileiros com relação à conduta que nós podemos tomar ou não tomar dentro do nosso país. Está certo? Então, para eu saber se a minha conduta ela é ou não considerada crime, eu preciso ter uma lei anterior que defina a minha conduta como crime. Ok? Só que para esse instrumento que irá dizer se a minha conduta é uma conduta criminosa ou não, tem que ser um instrumento legal, no sentido estrito da palavra. Ou seja, vamos lá. No processo legislativo, no artigo 59 da Constituição Federal, nós temos diversos instrumentos legislativos. Como, por exemplo, nós temos leis que se dividem em leis ordinárias e leis complementares. Ok? Nós temos também as leis delegadas. Leis delegadas. Acho que aqui não vai dar para a iluminação, certo? Tá dando ou não? Tá dando para ir? Beleza? Vamos lá. Leis delegadas. As medidas provisórias. Medida provisória, resolução, decretos legislativos e nós temos as emendas constitucionais. Tá certo? Artigo 59 da Constituição. Da Constituição de 88. Ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de princípio da legalidade ou da reserva legal, nós falamos que para uma conduta humana ser considerada crime, precisa haver lei no sentido estrito da palavra, para caracterizar aquilo ou conceituar tal conduta como crime, tá certo? Ou seja, leis delegadas, que são aquelas leis que são delegadas ao presidente da República pelo legislativo, não podem trazer condutas consideradas criminosas. Então, não pode. Medidas provisórias também não podem trazer, assim como resolução,
decreto legislativo e emendas constitucionais. O único instrumento normativo que pode considerar uma conduta humana como crime, somente as leis, tanto faz leis ordinárias como complementares. Tanto que o nosso Código Penal, ele é uma lei ordinária, tá certo? Então vamos lá, quando nós falamos de princípio da legalidade ou da reserva legal, nós já entendemos que para uma conduta ser considerada crime, nós precisamos de uma lei em sentido estrito que traga a definição de crime, ok? Ainda no princípio da legalidade, nós trouxemos esse conceito de lex scripta, que fala o seguinte: proibição do costume incriminador. Aliás, antes de falarmos do lex scripta, tem o lex praevia, tá certo? Que é o princípio da anterioridade penal. Como nós lemos lá no artigo 1º, que fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, nós vemos o seguinte, primeira parte do artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, isso quer dizer que, para a conduta ser considerada como criminosa, deve haver lei anterior ao cometimento dessa conduta. Ok? Se a conduta ocorreu no dia de hoje e a lei ela só vem a ter sua vigência amanhã, não será considerado crime. Ok? Vamos lá. Lex scripta, proibição do costume incriminador. Ou seja, como nós já dissemos anteriormente, que para uma conduta ser considerada crime dentro do nosso país, precisamos ter uma lei que traga a definição disso, tá certo? Ou seja, costumes, né, que são práticas reiteradas em uma sociedade, não podem trazer condutas como criminosas, não pode definir condutas como criminosas, ok? Então, lex scripta, nós temos o seguinte: proibição do costume incriminador, ok? Agora, se nós trouxermos o costume que não seja incriminador, ou seja, um costume que já é aceito dentro de uma sociedade, mas que não traga a criminalização daquilo, né, nós podemos aceitar isso. Por exemplo, a conduta de uma mãe de furar, por exemplo, a orelha da sua filha, né, a sua filha recém-nascida. Em tese, poderíamos imaginar o seguinte: lesão corporal. Mas não, já é um costume na nossa sociedade das mães furarem as orelhas de suas filhas recém-nascidas, ok? Mesma coisa, já é um costume nosso a prática esportiva, o boxe, MMA. Poderíamos dizer que aquilo seria também uma lesão corporal de um jogador contra o outro? Não. Porque já é uma prática aceita na nossa sociedade, tá certo? Ou seja, costume criminador pode existir? Não. Mas um costume que descriminalize pode? Sim. Ok? Vamos lá. Lex stricta, proibição de analogia in mala partem. Vamos lá. Para uma determinada conduta ser considerada crime, nós já dissemos que é o seguinte: precisa ter uma lei que defina aquilo como crime, como uma conduta criminosa. Se não há lei define aquela conduta como criminosa, eu posso fazer uma analogia de uma lei que traga uma conduta semelhante à que eu pratiquei e definir a minha conduta como criminosa? Claro que não. Por quê? Porque antes da minha conduta deve haver anterioridade penal. Deve haver o quê? Uma lei anterior que defina a minha conduta como criminosa. Analogia in mala partem não pode definir a minha conduta criminosa.
fazer uma analogia, né, de algo que existe e aplicar em um fato semelhante àquele fato que já vem tipificado em uma lei. Ok? Agora, eu posso fazer uma analogia in bona partem, ou seja, eu posso pegar uma lei que já define um caso semelhante e aplicar em benefício ao réu? Sim, nesse caso eu posso fazê-lo, ok? Então, proibição de analogia in mala partem. Mas o nosso ordenamento jurídico permite permissão de analogia in bona partem. Ok? Vamos lá. Lex certa, vencida lex stricta, vamos passar para lex certa. Lex certa diz o seguinte, que a norma penal, ou o tipo penal, tem que trazer com muito detalhe uma conduta criminosa. Se quer conceituar uma conduta como criminosa, tem que trazer os detalhes, ok? A gramática ali em um tipo penal tem que trazer nuances. Não pode ser um tipo penal abrangente, muito amplo, muito aberto. Por quê? Porque senão nós incorreríamos em o quê? Em uma insegurança jurídica. Incorreríamos em uma insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Tá certo? Então a lex certa, ela é um antídoto contra a insegurança jurídica. Nós temos que saber os detalhes da lei, ok? Para isso, a lei tem que ser lex certa, tem que trazer detalhe por detalhe a considerar uma conduta como criminosa, beleza? Ok. Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Quando nós falamos sobre o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, nós temos que entender o seguinte: o legislador, ao criar uma norma penal, ele tem que ter a consciência de que a única coisa, né, que tem que ser protegido pela lei são os bens jurídicos, ok? Ou seja, são aqueles bens caros à sociedade, tá certo? Ou seja, se eu falo que o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, ele traz uma orientação para o legislador, que ele somente deve punir condutas que lesam ou expõem bens jurídicos a perigo, eu vou dizer o seguinte, que o legislador ele está proibido de criar normas que irão criminalizar o meu intelecto. Entenderam? A minha crença, as minhas opções, o meu estilo de vida. Entenderam muito bem isso? Ou seja, o fato de eu escolher uma religião católica, uma religião evangélica, o fato de eu escolher uma religião espírita não pode ser considerada como criminosa. O fato de eu ser mais voltado para a esquerda política ou para a direita também não pode ser considerado uma conduta criminosa. Compreenderam isso? Então, a lei ela tem que se preocupar exclusivamente com a proteção de bens jurídicos, né? Ou seja, pensar na vida, né? Os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a fé pública, contra a administração pública. Entenderam? Então, os bens jurídicos. Somente para isso que a lei tem que se prestar.
ok? Vamos lá. Princípio da intervenção mínima. Quando nós falamos de princípio da intervenção mínima, eu vou trazer para vocês o seguinte: o Estado, ele é poderosíssimo. Ele é uma pessoa jurídica muito poderosa, muito forte. Qualquer ação do Estado vai infringir completamente as nossas vidas, ok? O mínimo que seja, porque o Estado ele tem esse poder, né? E ele tem esse poder, ele age através de seus atos administrativos, né? Nós demos essa liberdade para o Estado agir, né? Através do princípio da legalidade, lá no direito administrativo, que é diferente do nosso. Mas o Estado ele pode agir, aliás, ele não só pode agir, mas como ele deve agir, né? É o poder-dever de atuar do Estado, ok? Vamos lá. Quando eu falo que o Estado, ele pode e deve agir, eu digo o seguinte, que o Estado ele pode agir, mas com uma intervenção mínima, ok? Uma intervenção mínima. Ou seja, o Estado só vai agir quando for necessário ele agir. O Estado só vai agir através do seu instrumento penal, né, aplicando as leis penais, quando for necessário ele agir. Quando houver uma agressão significante a um determinado bem jurídico. Tá certo? Essa é a intervenção mínima. O Estado não pode se valer diretamente do direito penal. Antes ele tem que avaliar se ele, primeiro, se utiliza do instrumento do direito civil, direito administrativo, qualquer outro, antes de se utilizar do direito penal, ok? O princípio da intervenção mínima, ele vai se desdobrar em mais dois princípios. Princípio da fragmentariedade. Como eu disse, o Estado ele não tem apenas um instrumento para utilizar. Então, se o Estado ele não tem um instrumento apenas para se utilizar, quando eu falo que ele também tem os outros instrumentos, como o direito civil, administrativo, eu falo o seguinte, que o direito penal ele tem um caráter fragmentário. Ele tem um caráter fragmentário. Ou seja, o direito penal não é um todo. O direito penal, ele é uma parte de um todo. Entenderam? Então vamos lá. Se nós temos o ordenamento jurídico aqui, né, nós temos que entender o seguinte. Se isso aqui é o nosso ordenamento jurídico, o direito penal é uma parte desse ordenamento jurídico. Ok? Porque antes, nós também temos o direito civil, temos o direito administrativo, temos o direito tributário, temos o direito de família, né? O direito penal ele é um fragmento de um todo, ele é uma parte de um todo, ok? Vamos lá. Sabendo que o direito penal ele é uma parte de um todo, que é o princípio da fragmentariedade, eu digo também que o direito penal ele adota um caráter subsidiário. Ou seja, quando eu disse que o Estado ele tem o poder-dever de agir, eu digo o seguinte, que o Estado, ao se deparar com uma situação que exija a sua intervenção, ele tem que primeiro avaliar se ele vai utilizar do direito civil, se ele vai se utilizar do direito administrativo, se extrapolar o direito civil, se o direito civil não conseguir, né, manter a coesão social, intacta, se o direito civil não conseguir fazer isso, né, devido a uma conduta criminosa que desfez essa coesão, o Estado vai avaliar, será que o direito administrativo fecharia
esse espaço provocado, esse buraco provocado na coesão social, provocado por uma conduta criminosa, será que o direito administrativo serviria? O Estado avaliando que não, aí ele vai se utilizar do direito penal. Ok? Vamos lá, um exemplo. Quando nós temos uma infração de trânsito, né, a pessoa, um condutor, ele está falando ao celular, né, e dirigindo ao mesmo tempo. Nós sabemos que isso é uma infração de trânsito. Para resolver isso, o Estado ele vai adotar somente o direito administrativo, aplicando uma multa, não é verdade? Agora, se a pessoa está se utilizando de um aparelho celular, dirigindo ao mesmo tempo e atropela alguém e ocorre uma ofensa, né, à integridade física ou à saúde desse alguém, nós vamos saber o seguinte, que o Código de Trânsito Brasileiro traz uma conduta criminosa em um tipo penal que o seu nome iuris, né, o nome do crime, é o seguinte, lesão corporal culposa, ok? Nesse caso, prestem bem atenção, houve a ofensa de um bem jurídico tutelado pelo nosso direito penal, não houve? Que é o quê? Seria, o objeto material disso seria, por exemplo, a integridade física e a saúde de outra pessoa. Então, feriu esse bem. Nesse caso, aí não vai adiantar somente uma multa para aquele condutor, ok? O Estado vai se valer do seu instrumento mais poderoso, que é o direito penal. Ok? Mesma coisa, atropelou alguém e matou, homicídio culposo, o Estado não vai poder apenas aplicar o direito administrativo, somente aplicar uma multa. O Estado vai se valer do seu direito penal. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Princípio da ofensividade ou lesividade. Princípio da ofensividade ou lesividade. Esse princípio traz o entendimento de se houve uma conduta criminosa, essa conduta criminosa, né, aliás, para ela ser considerada uma conduta criminosa, ela tem que ter ofendido um bem jurídico ou lesionado um bem jurídico. Ou seja, para eu dizer que houve crime, a conduta do agente tem que ter ofendido ou lesionado ou exposto um bem jurídico a lesão, a perigo de lesão. Compreenderam? Vamos lá. Ofensividade ou lesividade. Ele serve para quê? Para proibir a inclinação de uma atitude interna, como ideias, convicções, aspirações e desejos dos homens. Aí vocês vão falar o seguinte, esse princípio então repete o que estava escrito no princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Sim, não se preocupem com isso, viu? Alguns princípios repetem outros princípios, isso é muito normal, ok? Então vamos lá, o princípio da ofensividade ou lesividade. Proibir a incriminação de uma atitude interna como ideias, convicções, aspirações e desejos dos homens. Vamos lá. Se eu apenas desejo matar alguém, isso não é crime. Entenderam? Se eu apenas desejo matar alguém, isso não vai ser considerado crime. Por quê? Porque eu ainda não ofendi ou lesionei um bem jurídico. Ok? Porque isso ainda está apenas na fase de cogitação. Está apenas no meu intelecto, na minha vontade. Não foi externalizado isso. Então, não pode criminalizar um desejo dos homens, por mais espúrio que ele seja, por mais imoral que ele seja. Vamos lá. Então, convicções. Eu sou convicto
de que Deus não existe. Um exemplo, eu acredito em Deus, mas se alguém não acredita nisso, é convicto de que Deus não existe, também não houve ofensa ou lesão ao bem jurídico. As suas ideias, uma atitude interna que seja, não ofendeu e não lesionou um bem jurídico. Então, não pode ser considerado crime. Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Vamos lá. Quando eu digo que deve haver uma ofensa ou uma lesão a um bem jurídico, eu digo o seguinte, que essa ofensa ou essa lesão, ela deve se voltar a um bem jurídico de outrem. Não pode ser o meu bem jurídico. Ok? Eu tenho a liberdade de fazer com o meu bem jurídico o que eu quiser. Tá certo? Por exemplo, se eu quiser danificar um bem que é meu, isso não é crime. Se eu quiser quebrar o meu carro, danificar o meu carro, se eu quiser destruir o meu quarto, o meu apartamento, isso não é considerado crime. Entenderam? Por quê? Porque não faz parte do âmbito, do meu âmbito ainda, do meu âmbito jurídico. Isso é meu. E nós falamos o seguinte, proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. É por isso que não se pune, por exemplo, o homicídio. Porque a vida é minha. Se eu quiser tirá-la, eu atiro. Ok? Então, se não exceder o âmbito do próprio autor, não haverá ofensividade ou lesividade a um bem jurídico alheio, a um bem jurídico de outrem. Vamos lá. Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. Isso aqui é a mesma coisa, que isso. Quando nós falamos proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais, nós podemos falar, por exemplo, atitudes internas, Só que nesse caso aqui, nós trazemos elementos a mais a essa situação. Por exemplo, o meu simples estado, o meu estado de ser uma pessoa de classe média baixa, ok? É um simples estado existencial, ok? É uma condição existencial, O fato de eu ser de pele mais escura, de pele mais clara, isso não interessa em nada para o direito penal, porque isso, um simples estado ou condição existencial, não ofende ou lesiona o bem jurídico. Ok? Vamos lá. Prosseguindo. Proibir a incriminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. Condutas desviadas. Vamos lá. O adultério é uma conduta desviada? Sim. Ora, causa repulsa na maioria da nossa sociedade. Não é verdade? O adultério é uma conduta desviada, mas ela não causa um dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. É por isso que a conduta de adultério foi descriminalizada e retirada do nosso Código Penal. Ok? Por quê? Porque essa conduta ofendia o princípio da ofensividade ou lesividade. Tá certo? Então, proibir a incriminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. Ok? Princípio da alteridade ou transcendência. Como eu já disse, um princípio se serve do outro. Agora, por que nós precisamos explicar todos os princípios? Vamos lá. O princípio da alteridade ou transcendência
ele traz a ideia, a mesma ideia do princípio da ofensividade ou lesividade, e também traz a ideia do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Mas se eu explico apenas o princípio da ofensividade ou lesividade e não explico o princípio da alteridade ou transcendência, se a banca cobrar o princípio da alteridade ou transcendência, vocês não saberão responder, ok? Então vamos lá. Princípio da alteridade ou transcendência. Para que a minha conduta seja considerada uma conduta criminosa, ela tem que transcender, ok? Transcender a esfera do meu bem jurídico. Entenderam? Vamos lá. Para que seja considerada uma conduta criminosa, tem que haver a transcendência. Os meus atos têm que transcender a minha vontade, os meus desejos. Vamos lá. Eu desejo matar alguém. Transcendeu? Não, não transcendeu. Está apenas na minha imaginação. Eu apenas cogito matar alguém. Então não houve o quê? Uma alteridade ou transcendência. Agora, eu cogito, eu preparo e eu executo isso, transcendeu, não é verdade? Transcendeu. Quando nós pegamos, por exemplo, a teoria objetiva formal, que fala o seguinte, que os atos executórios se iniciam quando o agente começa a atuar no núcleo do tipo penal, né? Começa a executar aquele núcleo do tipo penal. Então vamos lá. Eu cogitei, eu preparei e eu executei. Ou seja, eu fui lá, tive a ideia de matar alguém, comprei uma arma de fogo e fui até a casa do meu desafeto e desferi 2 tiros contra ele. Ok? Nesse caso, percebam que extrapolou, transcendeu a esfera da cogitação e da preparação. Transcendeu os meus desejos, ok? As minhas aspirações. Transcendeu. Porque eu atingi um bem jurídico de outrem. Ok? Outro exemplo clássico, que eu já disse antes, o suicídio. O suicídio, ele não é punido porque, se fosse punido, ofenderia o princípio da alteridade. Porque até então, mesmo com o suicídio, ficou na esfera jurídica do agente, ok? Não atingiu o bem jurídico de outrem, tá certo? Então precisa da alteridade ou transcendência. A conduta tem que transcender a esfera do agente. Tem que atingir o bem jurídico alheio, ok? Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade traz o seguinte: para nós imputarmos uma pena a alguém, nós temos que avaliar a conduta do agente nas circunstâncias em que ocorrer o fato. Tá certo? Então, nas circunstâncias em que ocorrer o fato, eu vou avaliar se houve dolo e culpa do agente, ok? Se ele era imputável, se havia uma potencial consciência da ilicitude dele, ok? Se poderíamos exigir uma conduta diversa ou não daquele agente. Então repare bem, o princípio da culpabilidade fala o seguinte, que para você imputar uma pena a alguém, vamos avaliar os mínimos detalhes em que ocorreu o fato. Por quê? Porque o nosso direito penal, ele não adotou a responsabilidade objetiva, em regra, ok? Em regra. Vamos lá. Não se admite a responsabilidade penal objetiva. O que seria a responsabilidade penal objetiva? Apenas
ocorreu o fato. Pelo simples fato de ter ocorrido aquele fato, já se imputa pena a alguém, já se aplica uma pena a alguém. Entenderam? Através da responsabilidade penal objetiva, nós temos a consciência de que não será avaliado o dolo ou a culpa do agente. Um exemplo, a Samarco, né? A responsabilidade da Samarco vai ser objetiva. Não vamos procurar saber, não nos interessa o dano ou culpa da Samarco. Ora, houve crime ambiental, né? Houve crime contra a pessoa, houve diversos crimes. A Samarco, ela tem responsabilidade objetiva, por quê? Porque a atividade que a Samarco adota é uma atividade de risco, né? A Samarco é poderosíssima. Com certeza, em uma lide, em um processo, a Samarco, pelo fato de ser poderosíssima, ela conseguiria os melhores advogados, né? Encheria o tribunal de advogados. Ela é poderosíssima. E ela adota uma responsabilidade de risco, né? Então, nesse caso, seria aplicada a responsabilidade objetiva, responsabilidade penal objetiva, por causa de porque a Samarco é uma pessoa jurídica, mas é sui generis, ok? Agora, a regra é que nós adotamos, o nosso direito penal adota o princípio da culpabilidade, né? Ou seja, vai trazer a responsabilidade subjetiva, ok? Avalia dolo e culpa, tá certo? Vamos lá. Então, precisa da culpabilidade. Não se admite a responsabilidade penal objetiva, né? Antes, adota a responsabilidade subjetiva, porque avalia dolo e culpa. Então vamos lá. O comportamento do agente deve ser reprovável nas circunstâncias em que ocorreram. E como que nós avaliamos isso? Através desse método aqui, ó. IP, ok? O que significa? O I de imputabilidade, o P de potencial, consciência da ilicitude, e o E de exigibilidade, de conduta diversa. Tá certo? Então, o princípio da culpabilidade, que nos remonta à responsabilidade subjetiva, irá avaliar o comportamento do agente se ele foi reprovável nas circunstâncias em que ocorreram, através da imputabilidade, potencial consciência de ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa. Quando nós falamos de imputabilidade, um clássico exemplo também do menor de 18 anos, ou seja, o menor de 18 anos, ele é o quê? Penalmente inimputável, por causa de um critério biológico, né? Então, no caso, o menor de 18 anos não tem, em tese, culpa, não se avalia, ou seja, não se avalia a culpa do menor infrator. Então, vocês entenderam por que o menor não comete crime, sim ato infracional? Porque vai faltar o quê?
a culpabilidade do menor infrator. Potencial consciência da ilicitude, que é o erro de proibição. É o erro sobre o caráter proibitivo da norma, né? Ou seja, se um holandês vem para o Brasil e faz uso de maconha em uma praça, para ele aquilo é normal, né? Em seu país de origem é permitida essa prática. Se ele vem ao Brasil acreditando que aqui também é permitida essa prática, irá faltar o quê? A culpabilidade desse estrangeiro, desse holandês. Por quê? Por causa da potencial consciência da ilicitude que ele não tinha. O erro de proibição. Ok? Vamos lá. Exigibilidade de conduta diversa. Por mais que a pessoa era imputável, por mais que ela sabia que tinha consciência que aquilo era crime, será que nós poderíamos exigir uma conduta diferente daquele agente? Por exemplo, em um hospital público, no SUS, né? Agentes públicos, o médico determina à enfermeira que ela aplique uma injeção no paciente. A enfermeira, acreditando que aquela substância é um remédio para o paciente, acata a ordem do médico e aplica essa injeção, ok? Mal sabia ela que era, na realidade, veneno. Ou seja, poderíamos exigir uma conduta diferente da enfermeira? Ora, em uma situação, em uma circunstância de normalidade, ela faz isso. O médico pede para ela aplicar uma injeção, ela aplica. Isso é normal, não é verdade? Nada foge do parâmetro normal. Poderíamos exigir que a enfermeira, nessa circunstância, falasse: olha, eu não vou aplicar. Claro que não, ela nem sabia que aquela substância era veneno. Ou seja, não poderíamos exigir conduta diversa daquela enfermeira. Ok? Um outro exemplo, quando nós falamos de coação moral irresistível, né? Que é aquele clássico exemplo também do gerente de banco. Ele é sequestrado, tem sua família feita de refém, e os sequestradores o obrigam a ir até a agência bancária na qual ele trabalha e abrir o cofre, sendo essa a condição para que libertasse a família dele e ele também. Poderíamos exigir uma conta diversa desse gerente de banco? Não. Não poderíamos exigir, ok?